Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família. Também, de antemão, eu quero agradecer àqueles que só fazem assistir, mas eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens, deixe seu like e deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero saudar aqui o meu irmão João José, né? Aí de Sertânia, aí em Pernambuco. Graça e paz, meu irmão, para o irmão e toda a sua família e para todos os moradores aí dessa cidade maravilhosa, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que você vai assistir, que tem como tema mortos em Cristo. Mortos em Cristo. E o texto principal se encontra aqui, no capítulo 2, no versículo 20 das cartas de Paulo aos Colossenses, aos irmãos de Colosso, que diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proves, não toques, não proves, não manuseis? Então, observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo ali depois da cruz, depois do sacrifício de Cristo na cruz ali no Calvário, Paulo agora está escrevendo para os irmãos de Colosso, uma comunidade ali que existia judeus e gentios, ou seja, todas as comunidades existiam judeus e gentios. E observe que o apóstolo Paulo estava advertindo aqui os irmãos para que não viesse a crer, ou seja, a absorver os ensinamentos dos falsos ensinos, das falsas doutrinas que haviam penetrado naquela comunidade. Outras doutrinas, outros ensinamentos haviam entrado nesta comunidade de Colosso, como, por exemplo, o gnosticismo, o ascetismo, o misticismo, o judaísmo e o gnosticismo. Então, observe, meu irmão, que outras doutrinas haviam penetrado naquela comunidade, naqueles irmãos, entre aqueles irmãos que já haviam recebido o evangelho da verdade. Então, Paulo estava advertindo aqui aqueles irmãos para que eles continuassem, entendeu? A crescer no conhecimento de Deus e no relacionamento com Ele. Então, eles deveriam permanecer em Cristo. Aqueles irmãos de Colosso, eles deveriam permanecer em Cristo, envolvidos em seu poder. Então, observe, Paulo estava querendo dizer que aqueles irmãos, esses irmãos aqui, dessa comunidade, eles estavam libertos pela morte de Cristo na cruz. Cristo havia cancelado a dívida do pecado. Então, Cristo, que era o cabeça daquela igreja e de todas as igrejas, e ainda continua sendo o cabeça da igreja, e foi através de Cristo, que é o cabeça da igreja, que toda a dívida foi paga.
Então, observem, nada ficou para ser pago depois, nada ficou para que o homem fizesse também a sua parte. Ou seja, ele veio e fez tudo o que tinha de ser feito. Então, a dívida do pecado foi totalmente paga por ele na cruz. Paulo, nesta carta, do capítulo 2, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, veja, nessa carta, Paulo escrevendo do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo fala de sua dedicação no conhecimento de Deus. Paulo, ele se dedicava às Escrituras. Paulo, ele era, sim, dedicado à doutrina, entendeu? Então, do versículo 6 ao versículo 12, Paulo também, ele instrui aqueles irmãos de Colosso o dever de permanecer em Jesus Cristo, no Cristo ressuscitado, e não no Cristo da carne, entendeu? Então, nós também devemos permanecer nele, ô glória, e não em outras doutrinas, e não em Moisés. Nós devemos permanecer nele, no Cristo ressuscitado, na doutrina do Evangelho da Graça, no ministério do Espírito que já chegou há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Nós não fomos chamados para estar e viver e permanecer em Moisés. Quando eu digo Moisés, eu estou falando da lei de Moisés, com suas ordenanças, com os seus rudimentos, entendeu? Com seus sacrifícios. Não, nós temos que permanecer em Cristo Jesus pela fé nele. Oh, glória! Então, observe. Agora, no versículo 13 ao versículo 15, Paulo deixa muito claro que a dívida do pecado foi paga, foi cancelada. Do versículo 13 ao versículo 15, Paulo fala sobre isso aqui nesse capítulo 2, que é rico demais, esse capítulo 2, ou seja, inclusive a carta, de um modo geral, ela é riquíssima. Então, Paulo vai discorrendo nessa carta e do versículo 16 ao versículo 23, veja que Paulo está advertindo aqueles irmãos, né? Está advertindo aqueles irmãos com o cuidado para que eles não se enganassem com o legalismo, entendeu? Com o legalismo, com o ascetismo, com o misticismo e com o gnosticismo. Ou seja, falsas doutrinas de falsos mestres que haviam penetrado naquela comunidade. Então, aí chegamos agora no versículo 20, que foi o texto que nós lemos. E veja, vamos ler novamente. Se, pois, estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, observe, mortos com Cristo e rudimentos do mundo. Que mundo é esse? Se, pois, estais morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, observe, rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças. Paulo está fazendo uma pergunta e chamando eles a atenção, exortando eles. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo estava dizendo, se vocês morreram para o mundo, entendeu? Se vocês estão mortos com Cristo, quando foi essa morte? Na cruz. Quando Cristo morreu, todos aqueles também morreram com ele, ali na cruz. Todos com ele foram mortos e foram batizados em Cristo e ressuscitaram em Cristo, lá ali na morte de Cristo na cruz. Todos morreram e ressuscitaram com Cristo. Todos foram batizados em Cristo ali, na sua morte, que é realmente o verdadeiro batismo. E não o batismo das águas, do Rio Jordão, entendeu? De qualquer outro rio, de uma piscina, não, isso não é o batismo. Então, o verdadeiro batismo foi ali, na cruz. Então, Paulo estava dizendo, se vocês morreram para o mundo, vocês estão mortos, se vocês estão mortos em Cristo, entendeu? Se vocês estão mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vocês estão ainda carregando ordenanças. E qual eram essas ordenanças aqui? Que mundo era esse? Veja, Paulo disse, se vocês estão mortos para o mundo,
Entendeu? Então, por que vocês estão carregando ainda ordenanças? Observe, meu irmão, que nesse contexto aqui, os rudimentos do mundo aqui, Paulo estava falando dos rituais, das cerimônias religiosas, da lei de Moisés, da antiga dispensação, entendeu? Então Paulo estava falando aqui dos rudimentos judaicos, das cerimônias religiosas, da lei de Moisés, entendeu? Do judaísmo, das práticas judaicas. Então o rudimento do mundo aqui era as cerimônias da lei, entendeu? Aquelas cerimônias da lei de Moisés, batismo, os lava-pés, guardar dias, guardar sábado, festas, entendeu? Não toques, isso aí, você não pode fazer isso, aí você pode. Eram 613 ordenanças da lei de Moisés, entendeu? Então, os rudimentos do mundo aqui, neste contexto aqui, estava falando, sim, da antiga dispensação. E veja que Paulo diz, pois estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quanto à lei de Moisés, a antiga dispensação, como é que se diz, as cerimônias religiosas, os rituais judaicos, entendeu? Aí Paulo continua, porque vos carregam ainda de, porque vos carregam ainda de ordenanças, porque vocês estão ainda carregando ordenanças da lei de Moisés. Era isso que Paulo estava falando, entendeu? Então o mundo aqui, nesse contexto aqui, era eles estarem ainda em Moisés, praticando, fazendo as práticas judaicas, entendeu? As 613 ordenanças da lei de Moisés, que Cristo havia cancelado na cruz. E veja que no mesmo capítulo aqui, no capítulo de número 2, no versículo 13, diz assim, ó, olha, e quando vos estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os pecados. Foi todos os pecados, todas as ofensas foi perdoadas. Ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, eles que viveram o antes da cruz, Paulo está escrevendo aqui depois da cruz, para aquele povo que viveu o antes da cruz, aqueles que estavam presos em Moisés, que estavam vivendo debaixo de maldição, por não cumprirem a lei de Moisés, entendeu? Então, aqueles que estavam vivendo ali, ainda o pecado adâmico, o pecado que gerava morte e a lei que era transgressão dos judeus. Então, a lei que dava força ao pecado. Então, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tirou ou ainda vai tirar? Tirou. Isso foi na cruz. E despojando os principados e potestades, as autoridades religiosas da época, entendeu? O governo humano, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, observe que Paulo está dizendo, porque vocês, se vocês estão mortos em Cristo Jesus, porque vocês ainda, se vocês estão mortos em Cristo Jesus, né? Aí ele diz aqui, continua, quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, quantos as ordenanças da lei de Moisés, entendeu? Os rituais cerimoniais judaicos, porque vocês ainda carregam, entendeu? Porque vocês ainda carregam ordenanças. Veja que Paulo diz aqui no mesmo capítulo, no versículo 14, que as ordenanças foi cancelada. Olha, havendo riscado a cédula, versículo 14, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Paulo está dizendo, por que vocês, se já foi tirado na cruz, as ordenanças, se o pecado já foi tirado, já foi pago, já foi cancelado, por que vocês estão ainda carregando essas ordenanças? Paulo estava chamando eles a atenção, porque eles estavam voltando às práticas ritualísticas
do judaísmo. O judaísmo havia penetrado nessa comunidade, como também o gnosticismo, o ascetismo, o misticismo, entendeu? Havia penetrado nessa igreja. E Paulo está advertindo aqueles irmãos contra as falsas doutrinas, os falsos mestres com seus falsos ensinamentos. Então Paulo está exortando e chamando a atenção daqueles irmãos. Então veja, meu irmão, que em Gálatas capítulo 5, olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, em que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão era ordenanças da lei de Moisés. Paulo está chamando aqui também os irmãos da Galácia, atenção. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, todos os rudimentos de obras mortas. Entendeu? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vocês caíram da graça. Vocês começaram bem, Paulo disse aos irmãos da Galácia. Vocês começaram no espírito e agora estão voltando para a carne. Carne era as práticas cerimoniais da lei de Moisés. Então, veja, meu irmão, que Cristo na cruz havia arriscado, havia tirado todas as ordenanças, todos os pecados haviam sido cancelados ali na cruz. Então, observe que Paulo estava dizendo para os irmãos de Colosso, vocês não têm nada a ver com essas ordenanças, porque vocês estão carregando ainda, não voltaram a carregar essas ordenanças da lei de Moisés, entendeu? Então Paulo estava chamando, vocês morreram com Cristo para essas ordenanças da lei, para a lei de Moisés. Era isso que Paulo estava dizendo. E é isso que hoje as igrejas vivem aí, carregando fardos pesados, ordenanças de obras mortas da lei de Moisés, que nunca foi para nós, foi para aquele povo, foi para os judeus. E Cristo a cancelou na cruz. O fim da lei é Cristo. Mas na sua totalidade, a lei física foi até 70. Porque espiritualmente, Deus não recebia mais nada no seu trono. Sacrifícios nenhum. Aquelas cerimônias ali religiosas que eles faziam depois da cruz, eram obras mortas. E Paulo chega a falar isso. Entendeu? O templo ainda estava de pé, por isso que eles continuavam com as mesmas práticas. Então Paulo está chamando aqui eles atenção. Observe aqui que em Gálatas capítulo, ainda em Gálatas capítulo de número 2, versículo 19, olha o que Paulo diz para aqueles irmãos, chamando eles também atenção. No versículo 19, Paulo diz, já estou crucificado, o 19, porque eu, Paulo, pela lei estou morto. Paulo disse, pela lei estou morto. Veja, ele disse, pela lei estou morto. Para a lei, para viver para Deus, glória. É como eu também, hoje eu digo. E nós hoje podemos dizer, nós para a lei, para rudimentos de obras mortas, nós para Moisés estamos mortos. Para doutrinas de homens estamos mortos. Para a lei de Moisés, o cerimonialismo judaico, estamos mortos. Até porque nunca nós vivemos a lei de Moisés. Não foi para nós. Então veja, Paulo diz, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, glória. Olha, então veja as mesmas palavras que Paulo estava falando quase ali, a atenção dos irmãos de Colosso. Olha o que ele diz, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, a lei de Moisés, a antiga dispensação, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não toques, não proves, não manuseis. Porque vocês estão voltando para Moisés, vivendo de rudimentos, de ordenança, aí voltando para Gálatas capítulo 2, 19, Paulo diz, porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Versículo 20, já estou crucificado com Cristo, ele diz, já estou morto com Cristo.
Eu morri na crucificação de Cristo. Quando ele morreu, eu morri também. Entendeu? E fui batizado também. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei também. Era isso que Paulo estava dizendo. Ó, ele diz, já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória! E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu debalde. Então observe, meu irmão, Paulo disse, eu já estou morto para a lei. Pela lei estou morto. Estou morto para a lei, para viver em Cristo, para estar em Cristo. Está entendendo? Então observe, meu irmão, como é grande, como é rico essa carta, como é maravilhoso, nós sabemos disso, mas o sistema religioso que tem a mente cauterizada ainda está vivendo de rudimentos, de ordenanças da lei de Moisés, no cerimonialismo, é no jejum, é no batismo, é no cobradismo. Dízimo nunca foi dinheiro, a gente sabe disso muito bem. Se você quiser ajudar hoje, é uma ajuda voluntária, isso é normal. Se você se reúne, mas nunca foi dinheiro, dízimo, ou seja, dízimo nunca foi dinheiro, entendeu? Então vive de apresentação de criança, essas coisas. Meu irmão, se você entende de uma forma diferenciada, se você acha que é assim, que você entende dessa maneira, você crê assim, continue crendo, porque eu não vou mudar. Hoje eu vejo que hoje a conta fecha. Nós não somos os donos da verdade. Nem eu sou o dono da verdade e nem um homem que ministra o evangelho da graça é o dono da verdade. E ninguém, nenhum homem aqui na terra. Deus não deu esse poder, essa autonomia toda da sua sabedoria. Eu sempre vou dizer isso aqui. E do seu conhecimento que é dele na sua totalidade. Deus só deu um petisco ao homem. Por mais que o homem explore esse conhecimento, por mais que o homem busque, ele não consegue atingir o nível da sua totalidade, da sabedoria e do conhecimento que Deus tem. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele só deu um petisco de entendimento, ele só deu um petisco de sabedoria. Por mais que você busque, Deus não deu a sua sabedoria e o seu conhecimento totalmente para o homem, porque senão o homem seria igual a Deus. Por isso que existem dissensões de entendimento. Está entendendo? É verdade. E aquele que disser que não é assim não, é porque você já pode diagnosticar nele, entendeu? Uma soberba. Porque o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. A mente do homem não consegue atingir totalmente a total sabedoria e o conhecimento de Deus. Isso é balela. Se alguém disser isso aí, ele está mentindo. É soberbo. É soberba, já está virando soberba. Amém, meu irmão? Então observe, meu irmão. Então Paulo estava dizendo, ó, vocês morreram com Cristo para as ordenanças da lei. Vocês já foram libertos dessas ordenanças. Essas ordenanças não lhe pertencem mais. Isso é fake news. Em outras palavras, isso é engano. Era isso que Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos ali que se encontravam naquela comunidade ali de Colosso, que estava sendo bombardeada, tá entendendo? Através de ensinamentos. Então, aqueles rudimentos do mundo, de ordenanças, que eram as cerimônias religiosas, era isso. Ou seja, o mundo aqui, que Paulo diz, rudimentos do mundo, era aquelas ordenanças, né? Era as cerimônias religiosas judaicas, entendeu? Era isso. Quando Paulo diz, ó, se pois estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Então, esses rudimentos do mundo aqui, nesse contexto, eram as cerimônias religiosas judaicas, os rituais cerimoniais, entendeu? O batismo, o jejum, os sacrifícios de animais, tá entendendo? Então, era o mundo da dispensação judaica, né? Com seus rituais, com suas cerimônias, com seu cerimonialismo. Era isso que Paulo estava falando. Então já havia passado, entendeu? Aquilo já havia passado através de Cristo na cruz, do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo estava dizendo, vocês já foram libertos dessas ordenanças, entendeu?
Vocês já foram libertos desses rituais cerimoniais. Entendeu? Então, por que vocês estão carregando novamente esses fardos de novo? Esse fardo da lei? Entendeu? Então era isso que Paulo estava chamando. Paulo estava chamando a atenção com relação a isso aqui. Entendeu? Aos rituais judaicos, o cerimonialismo. Então, veja, se pois estás mortos com Cristo na cruz. Entendeu? Quanto aos rudimentos do mundo, a lei de Moisés com seus rituais, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se estivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie. Então, era isso que Paulo estava falando. Veja em Colossenses ainda, capítulo 2, versículo 16, olha o que Paulo diz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então veja, alguns estavam ali, querendo voltar a viver essas práticas, como pelo comer ou pelo beber, está entendendo? Ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, de guardar os sábados. Não toques, não manuseie isso aí, não faça isso. Então, era isso que Paulo estava dizendo. Se pois estar morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies? Versículo 21, olha o versículo 26. Não, olha o versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Paulo disse aí, olha, ou por causa dos dias de festas que eles guardavam, os judeus, ou de lua nova, ou dos sábados. Então Paulo diz, vocês já estão mortos com Cristo. Quanto ao rudimento do mundo, ou seja, quanto aos rudimentos do mundo, a lei de Moisés com suas ordenanças. Porque vocês estão carregando novamente esse fardo da lei. Então era isso que Paulo estava dizendo. Observe que o apóstolo Paulo chama os irmãos, né? Aqueles irmãos ali, atenção. Veja em Efésios também. Eu já li aqui em Gálatas que Paulo chamou aqueles irmãos da Galácia também, atenção. Veja em Efésios capítulo 2, versículo 15. Olha o que Paulo vai falar para aqueles irmãos ali. Efésios capítulo 2, versículo 15 diz assim, ó. Vamos ler nessa outra tradução. Efésios 2,15, quero ganhar tempo. Efésios 2,15. Vamos ver? Olha o que Paulo diz aqui, ó. Chamando também aqueles irmãos de Efésios, atenção. Ele diz aqui, ó. Aboliu na sua carne, vamos ler o 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, né, judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio de nós, a inimizade, aboliu na sua carne, no sacrifício dele na cruz, a lei dos mandamentos de formas de ordenanças. Olha, ordenanças, a mesma palavra que Paulo falou para os irmãos de Colosso. Porque vocês ainda carregam ordenanças. Tá vendo? Ó, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, a parede que separava judeus e gentios foi destruída, foi derrubada ali na cruz. E de ambos os povos, ele fez só um só. De judeus e gentios, ele fez só um só. Um só povo, um só Pai, um só batismo, um só Deus, um só pastor, uma só fé, entendeu? Um só Espírito. Então, era isso que Paulo estava falando. Então, veja que Paulo, ele sempre se preocupou com aquelas comunidades ali. Então, veja aqui em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 9. Hebreus 13, 9. Hebreus, capítulo 13, versículo 9, diz assim, ó. Ó. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, ou glória, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, observem, Paulo está mandando deixar
não se deixe levar por ventos de doutrinas, tá entendendo? Várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam, entendeu? E nada com os rudimentos da lei de Moisés, alimentos que nada se aproveitavam, aqueles sacrifícios de obras mortas, ali Deus não recebia mais, entendeu? Então, observe, meu irmão, voltando aqui para Colosso, carta de Paulo aos irmãos de Colosso, Paulo também estava chamando os hebreus a atenção, entendeu? Que eles deixassem aquilo ali, entendeu? Alimentos que de nada se aproveitavam, aqueles rituais não serviam mais de nada. A carta aos hebreus é Paulo chamando a atenção, colocando Cristo como superior a Moisés, Cristo como superior à lei, né? Cristo como superior aos anjos, Cristo, né, numa nova e eterna aliança superior à antiga aliança que era Moisés, entendeu? Então observe, Cristo superior aos profetas, tá entendendo? Então, vamos ler novamente aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie? Então, vocês morreram para a velha aliança. Era isso que Paulo estava falando. Por que vos sujeistais? Porque vós, perdão, quase que não falar, porque vós estão novamente se sujeitando às ordenanças, entendeu? Aos rudimentos do mundo, à antiga dispensação com seus rituais. Então, Paulo estava falando aqui das ordenanças da lei de Moisés, entendeu? Que Paulo mesmo afirmou no versículo 14 de Colossenses 2 que Cristo havia cancelado todas as ordenanças, pagado pelo pecado ali na cruz do Calvário. Vamos ler novamente? Olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Observe, meu irmão, as ordenanças que era contra eles, era um fardo pesado, a lei de Moisés. Então, observe que Paulo aqui, ele está ciente do que ele está falando. Então, é isso que está acontecendo hoje com a Igreja de Cristo. É isso que está acontecendo hoje com 95%, 98% da Igreja de Cristo aqui na Terra. Por quê? Porque eles estão em Moisés, eles estão vivendo rudimentos de obras mortas, eles estão ainda vivendo aquelas ordenanças, como batismo, jejum, apresentação de criança, dízimos, Santa Ceia, que nunca foi ceia, entendeu? Então, eles mesmos vivem aí, vivendo Moisés, entendeu? Então, veja no capítulo 6 de Romanos, de modo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha aí. Eles morreram com Cristo na cruz. Cristo morreu, eles morreram com Cristo na cruz. Ressuscitaram com Cristo na cruz, quando Cristo ressuscitou, e foram batizados em Cristo. Esse é o verdadeiro batismo. Nós já nascemos já mortos em Cristo. Vivos em Cristo. Vivificados em Cristo pela fé no Espírito. Entendeu? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Observe, meu irmão, que carta rica, que conhecimento riquíssimo, que a gente não sabia disso. Então, eles foram mortos em Cristo, na morte de Cristo, foram ressuscitados em Cristo quando Cristo ressuscitou e foram batizados ali na cruz, na morte de Cristo. E nós já nascemos já mortos em Cristo, mortos para o pecado. Nós já nascemos sem pecado, nós já nascemos ressuscitados em Cristo.
num corpo habilitado, num corpo espiritual, sem pecado, sem condenação. Já nascemos batizados em Cristo no batismo da cruz. Entendeu? Então não precisamos voltar para ordenanças de lei de Moisés, porque nunca foi para nós. Então essa palavra que eu quero deixar, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também eu peço que se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, tem muita coisa boa lá, meu irmão, confira. Também se inscreva no canal do irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as sortes de bênção. E também se inscreva no canal do irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiros da Fé. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.